Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, caríssimas e caríssimos ouvintes do Petit Jornal, caríssimos apoiadores e apoiadoras do Petit Jornal. Estamos aqui hoje para mais uma coluna de política internacional e a gente volta a falar sobre o continente africano, para falar sobre a possibilidade de nascimento, muito em breve, de um novo país. Aliás, de um país que já nasceria bastante pobre, mas que poderia sim se tornar um país bastante importante do ponto de vista geopolítico. E esse país seria a Federação da África Oriental. Mas para a gente conseguir chegar lá, eu acho necessário fazer uma contextualização que leva à atual aproximação e possível junção entre 6 países da região: Burundi, Quênia, Ruanda, Sudão do Sul, Tanzânia e Uganda. Antes de mais nada, é importante que se diga que já há uma ligação histórica entre Quênia, Tanzânia e Uganda, que vem desde a época em que eram colônias britânicas. E a proximidade entre esses 3 países levou até mesmo à criação da Comunidade da África Oriental, ainda na década de 1960. Ela foi criada no ano de 1967 e teve uma primeira existência relativamente efêmera. Ela durou 10 anos, portanto de 1967 até 1977. No ano de 1977, uma série de problemas internos, como a demanda queniana, por exemplo, por mais espaço nas decisões, ou as reclamações por parte do presidente de Uganda, o extremamente temido Idi Amin Dada, com relação a forças tanzanianas, que também faziam parte dessa comunidade, em assuntos domésticos de Uganda. Aliás, se você quiser saber um pouco mais sobre o Idi Amin, recomendo muitíssimo um filme chamado O Último Rei da Escócia, que mostra como era uma pessoa de fato assustadora, e todos esses elementos acabaram levando, no ano de 1977, ao fim da primeira tentativa de criação da Comunidade da África Oriental. Na década de 90, no entanto, esses 3 países se reaproximaram e promoveram a retomada de uma série de programas de cooperação política, econômica, social, cultural, na área tecnológica, de defesa, questões judiciárias, todas envolvendo sempre Quênia, Tanzânia e Ruanda. Isso acabou levando à recriação da Comunidade da África Oriental 23 anos depois dela mesmo ter deixado de existir lá em 77. E, portanto, ela foi refeita no ano 2000. Isso acabou atraindo a atenção de alguns outros países da região também interessados em aprofundarem um pouco mais o nível de cooperação com esses países. No ano de 2007, Burundi e Ruanda se juntaram à comunidade. E no ano de 2016, foi a vez de um dos países mais jovens do mundo, o Sudão do Sul, aderir também à comunidade. A entrada do Sudão do Sul foi a chave para que se retomasse uma ideia antiga de criação de uma federação ou de uma confederação envolvendo os países da Comunidade da África Oriental. E se definiu, inclusive, o nome, a Federação da África Oriental. No ano de 2018, foi dado um passo prático em direção à criação dessa federação e foi constituído um comitê para a redação de uma Constituição regional. Espera-se que essa Constituição seja concluída no ano de 2021 para estar finalmente em vigor já no ano de 2023. E sim, com a ideia de soberania compartilhada. Não seria, portanto, apenas uma integração de caráter econômico, mas seria juntar todos esses 6 países em um único Estado. Não há dúvidas de que a Federação da África Oriental seria um país bastante pobre, mas reparem o peso que passaria a ter do ponto de vista geopolítico. Seria o país africano de maior território e um dos 10 maiores países, também em termos territoriais, do mundo. Seria o segundo país africano em população, ficando apenas atrás da Nigéria. A Federação da África Oriental teria uma população estimada em cerca de 180 milhões de pessoas e seria o 8º país mais populoso do mundo. E, muito embora seja, assim, uma junção de 6 países pobres, são 6 países que também vêm tendo taxas de crescimento bastante elevadas. Estimava-se, antes da pandemia, que a economia desses 6 países somados
cresceria entre 5% e 8%, o que não é desprezível, sobretudo se levarmos em consideração que uma parte desse crescimento já é em razão do benefício de uma integração econômica entre eles. Esses países já gozam de livre circulação de produtos entre os países, já há uma tarifa externa comum envolvendo os 6 estados e já há, inclusive, livre circulação de pessoas entre eles. É verdade que a integração econômica encontra-se atrasada, imaginava-se que os 6 países já poderiam ter, por exemplo, uma moeda comum, mas não se pode descartar a importância que um país desse tamanho passa a ter, mesmo em uma região pobre como o leste da África. Internacionalmente, imagina-se que as grandes potências passem a ter um interesse geopolítico ampliado em um país tão grande como esse. E se os Estados Unidos não demonstraram, pelo menos até aqui, uma disposição muito grande de promover algum tipo de aproximação à Federação da África do Leste, naturalmente há países que demonstram uma disposição muito maior. Os europeus vêm trocando informações e, aliás, não é segredo para ninguém que a União Europeia é, sim, um case de sucesso, um modelo para a integração econômica desses 6 países. E, naturalmente, sendo um país que vai se voltar, quando for criado, para o Oceano Índico, há 2 candidatos naturais a serem parceiros importantes desse novo Estado, que são a Índia e, como sempre, a China. Falta ainda muito para vermos esse Estado finalmente ser criado, mas se pensarmos que até o ano de 2023 nós temos o horizonte para a entrada em vigor de uma Constituição envolvendo 6 países, esse parece ser um daqueles fenômenos que merece ser observado de perto. E aqui no Petit Jornal, certamente a gente vai voltar a falar sobre a possibilidade desse novo Estado ser criado algumas vezes daqui para frente. Se essa e outras colunas do Petit Jornal te interessam, você pode se tornar um apoiador do nosso projeto, acessando o nosso site www.petitjornal.com.br e acessando a aba Apoie o Petit. Meu nome é Tanguy Bagdadi e eu falo para o Petit Jornal. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Agora, o Petit Jornal está na web www.petitjornal.com.br.